Olá, esta é a série de entrevistas aos candidatos ao Conselho Tutelar de São Pedro do Ivaí. São 11 candidatos para 5 vagas e as eleições são no dia 6 de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde. A nossa entrevistada agora é a Neiva Biagio. Obrigado pela presença, Neiva. De nada. O que é Conselho Tutelar e para que serve? O Conselho Tutelar é um órgão responsável por zelar pelo direito da criança e do adolescente, que foi criado juntamente ao ECA, o Estatuto da Criança e o Adolescente. Qual deve ser o perfil do conselheiro tutelar? O perfil de um conselheiro tutelar deve ser uma pessoa idônea, que demonstre a capacidade para a função a qual deseja exercer, que tenha histórico de bom convivência familiar, convivência à comunidade, o conhecimento na área que envolva o adolescente, que possa desenvolver um bom trabalho. Por que você se sente preparada para ser conselheira tutelar de São Pedro do Ivaí? Acredito que sou preparada para ser conselheira tutelar, que já fui, conselheira tutelar, e sei das funções, já participei de muitos capacitação, então conferência, então eu acho que eu estou preparada para novamente ser uma conselheira tutelar. Mais alguma informação, Neiva? Não esquecendo, que eu sou Neiva Biagio, o meu número é 108 e peço a colaboração de todos que acham que eu tenho assim a capacidade de ser uma conselheira tutelar e vote em mim. Obrigado pela entrevista. A gente volta numa próxima oportunidade com mais uma entrevistada. Olá, estar agora é a candidata Bruna Barbati. Bruna, obrigado pela presença. E a primeira pergunta, o que é conselho e para que serve? Oi, muito obrigada pela oportunidade. Bom, Conselho Tutelar é um órgão municipal definitivo. Uma vez criado, ele não pode ser extinto. Cabe ao Conselho aplicar medidas que zelem pela proteção da criança e do adolescente. Lembrando que ele não pode aplicar medidas judiciais. Na sua opinião, qual deve ser o perfil do conselheiro tutelar? Na minha opinião, um conselheiro eficaz é aquele que vai dominar a dificuldade e a responsabilidade. Também terá que saber lidar com diversas situações, pois a cada dia é uma situação diferente que podemos aprender com ela. Por que você se sente preparada para ser conselheira tutelar de São Pedro do Ivaí? Eu me sinto apta e não preparada. Como eu disse na questão anterior, são situações que podemos aprender com ela e eu estou pronta para aprender. Por isso, buscarei sempre zelar pelo direito da criança e do adolescente com muita calma e responsabilidade. Meu nome é Bruna Barbati, número 104. Obrigado pela entrevista, Bruna. Muito obrigada. Seja bem-vindo. E a primeira pergunta é a seguinte: o que é conselho tutelar e para que serve? Eu acredito que o conselho tutelar serve para ajudar os adolescentes e as crianças. Por causa que, por ser um conselho, aconselhar as pessoas, por causa que está acontecendo muitas coisas que as famílias não estão conseguindo aconselhar as crianças, por causa que muitas discussão, drogas. Então eu acho que tem que ser um conselho para aconselhar as pessoas. Na sua opinião, qual deve ser o perfil do conselheiro tutelar? Uma pessoa íntegra, de boa unidade, trabalhador. É isso que eu penso. Por que você, Renildo, se sente preparado para ser conselheiro tutelar de São Pedro do Ivaí? Porque eu sou pai. E o que eu fiz para minha filha, ela tem 18 anos hoje, o que eu fiz para ela, eu acredito que eu estou preparado para assumir qualquer tipo de criança. Obrigado. Mais alguma coisa? Só isso mesmo. Obrigado pela entrevista. E é a Rose Gomes. Obrigado pela presença, Rose. E na sua opinião, o que é o Conselho Tutelar e para que serve? Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com você. E o que é o Conselho Tutelar, que você me perguntou, e para que serve? Bom, se eu fosse falar termos técnicos aqui, o que é o Conselho Tutelar, a gente sabe que é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Tá, mas só vou resumir. O Conselho Tutelar, ele existe
para garantia de direitos. Né? Ele veio para substituir o antigo Código de Menores, né? Que antes era usado, era como atendimento de crianças em situação irregular. Né? Hoje não, hoje é na garantia dos direitos. Então o Conselho Tutelar é um garantidor de direitos de criança e de adolescente. Qual é o perfil desse cidadão que pretende ser conselheiro tutelar? Qual é o perfil, na sua opinião? Então é uma pergunta até pessoal, porque preencher os requisitos, né? Todos nós preenchemos, todos os candidatos têm o perfil preenchido durante as inscrições. Mas a pessoa que vai atuar como conselheiro tutelar, ele é uma pessoa pública, ele tem que ter idoneidade moral, que são um dos requisitos. Então, o perfil do conselheiro primeiro tem que ser o perfil de responsabilidade. É isso aí. Você se sente preparada para ser conselheira tutelar de São Pedro? Então, é até engraçado você me perguntar isso aí, porque eu poderia dizer assim, estou preparada, né? Eu tenho 12 anos de experiência, só que existem muitas situações. Por exemplo, se fosse minha primeira eleição, jamais eu ia dizer que eu estava preparada. Porque eu não vou entrar preparada porque eu estaria entrando sem capacitação. É uma coisa que a gente vai ter depois, ao longo do exercício, né? Como eu fiz várias capacitações, eu me sinto preparada. Eu fiz capacitações, seminários, participei de congresso, atendi a população por 12 anos. Então, para mim, estar preparada é estar exercendo a função, né? E no dia a dia você vai se preparando para ser um conselheiro tutelar. Obrigado pela entrevista. Hoje o entrevistado é o Leite. Leite, a primeira pergunta é a seguinte: o que é conselho tutelar e para que serve? Sim, o Conselho Tutelar ele é um órgão que foi criado em 1990, né? É um órgão para garantir o direito da criança e do adolescente, em todos os aspectos. A questão de a criança que está em situação de risco, ou foi espancada, bullying nas escolas, entendeu? Caso de estupro, assédio sexual. Então, isso aí são todas questões que o Conselho ele deve tomar frente quando tem a denúncia. Ele vai averiguar os fatos, né? E vai levar até as últimas consequências, levar até a delegacia de polícia, registrar o boletim de ocorrência e até encaminhar para fazer o exame de corpo de delito e mandar para a promotoria pública da Vara da Infância e Juventude. Qual é o perfil, na sua opinião, do candidato ao Conselho Tutelar? Olha, o perfil hoje, o conselheiro ele tem que ter ética, né? E tem que ser uma pessoa bem vista diante da sociedade, da comunidade do nosso município, né? E tem que ser uma pessoa que não tem antecedentes criminais, né? Aí eu tenho certeza que o perfil seria esse. Na sua opinião, por que você se sente preparado para ser conselheiro tutelar de São Pedro de Ivaí? Sim, aquela questão de preparação, né? Eu vou indo para o segundo mandato, 8 anos de conselheiro, né? Eu já fiz muita capacitação, né? Experiência nesses 8 anos eu adquiri bastante e trabalhei em defesa da criança e adolescente aí e pretendo novamente estar continuando o serviço que eu estou desenvolvendo. Obrigado pela entrevista, Leite. Ao lado está o candidato Cido. E a primeira pergunta, Cido, o que é o Conselho Tutelar e para que serve, na sua opinião? Então, eu acho assim, que o Conselho Tutelar é um órgão que ele tem que zelar pelos direitos das crianças e do adolescente, né? Visando que é um órgão que sempre está trabalhando pelos direitos da criança e vendo lá na frente que muitas vezes as crianças são abusadas, né? Até mesmo maltratadas. Então esse órgão ele tem que estar trabalhando para zelar desse direito das crianças. Na sua opinião, qual é o perfil do conselheiro tutelar? Qual deve ser o perfil? Eu acho que o perfil do conselheiro tutelar ele tem que estar capacitado, mas no momento eu não me sinto capacitado, mas eu tenho muito conhecimento para poder lutar pelos direitos das crianças, né? E revendo essa pergunta, eu acho assim, não adianta estar capacitado, mas você tem que trabalhar em cima desses direitos, né? Para você tentar levar o máximo que você pode para as crianças, né? Que não deixa que é um órgão que tem que trabalhar aí, não é mesmo?
Minha última pergunta, então, Opa. Ciro. Por que você se sente preparado para ser conselheiro tutelar de São Pedro do Ivaí? Então, Jean, eu me sinto, não sou, que nem eu acabei de falar, não sou capacitado, eu me sinto preparado por já prestar serviço à comunidade, né? Tanto para criança como família. E eu vejo, a minha visão é de trabalhar com a família e com as crianças, porque se a família vai bem, as crianças vai bem, tanto na escola em qualquer lugar. Então, eu acho que o Conselho Tutelar ele tem que trabalhar conjunto com a família e com as crianças. E por causa disso que eu me sinto, mais uma vez, preparado para poder lutar aí ao lado dos pais, porque a gente tem que falar assim, lutar do lado dos pais, porque a gente está aqui para cobrar também dos pais, como conselheiro tutelar, para os dia a dia, os problemas das crianças. Então eu estou aí para ajudar, somar junto aos pais. Obrigado pela entrevista, Cido. Hoje é a Ariane Teixeira. Obrigado pela presença, Ariane. Sim. E na sua opinião, o que é Conselho Tutelar e para que serve? Bom, o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, né? A gente tem o dever de estar protegendo aí e agindo pelo direito das crianças e dos adolescentes da nossa sociedade. Na sua opinião, qual deve ser o perfil do conselheiro tutelar? O perfil de um conselheiro tutelar deve ser uma pessoa que tenha uma boa idoneidade moral, uma pessoa que ame o serviço que faz, saiba trabalhar em grupo, né? Trabalhar lado a lado com o seu colegiado e sempre com humildade. Por que você se sente preparada para ser conselheiro tutelar de São Pedro do Ivaí? Bom, eu já venho atuando aí na área há alguns meses, eu gosto do que eu faço, eu amo o meu trabalho e eu me sinto preparada para continuar aí lutando pelo direito das nossas crianças e adolescentes e ajudando as famílias aí. Nós entrevistamos então a candidata Ariane Teixeira e candidatas é a Aline Cunha, que está ao meu lado. Aline, obrigada pela presença. Eu agradeço. E a primeira pergunta, o que é Conselho Tutelar e para que serve? O Conselho Tutelar é um órgão que existe em todo o município, composto por 5 membros, onde os conselheiros trabalham diariamente para garantir e proteger os direitos de criança e adolescente. Na sua opinião, qual deve ser o perfil do conselheiro tutelar? O conselheiro tutelar deve ser muito responsável, porque a gente trabalha diariamente com vidas de criança, adolescente e em famílias no geral. Tá, e você se sente preparada para ser conselheira tutelar de São Pedro do Ivaí? Hoje sim, hoje, né, depois de 4 anos, né, que eu já sou conselheiro tutelar desde 2017, eu me sinto preparada porque eu já ganhei uma experiência e já onde eu venho desempenhando o meu trabalho aqui na cidade. Então, sim, hoje eu me sinto preparada para exercer o cargo de conselheiro tutelar aqui do nosso município. Mais alguma informação? Então, eu peço o voto de vocês mais uma vez, né? E meu nome é Aline Cunha e meu número é 101. Obrigado pela entrevista. Por nada, eu agradeço. A gente volta numa próxima oportunidade com mais um candidato ao Conselho Tutelar de São Pedro do Ivaí. Olá, essa é a série de entrevistas aos candidatos ao Conselho Tutelar de São Pedro do Ivaí. As eleições serão no dia 6 de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde. São 11 candidatos para 5 vagas. Uma das candidatas é a Aline Cunha, que está ao meu lado. Aline, obrigada pela presença. Eu agradeço. E a primeira pergunta, o que é Conselho Tutelar e para que serve? O Conselho Tutelar é um órgão que existe em todo o município, composto por 5 membros, onde os conselheiros trabalham diariamente para garantir e proteger os direitos de criança e adolescente. Na sua opinião, qual deve ser o perfil do conselheiro tutelar? O conselheiro tutelar deve ser muito responsável, porque a gente trabalha diariamente com vidas de criança, adolescente e em famílias no geral. Tá, e você se sente preparada para ser conselheira tutelar de São Pedro do Ivaí? Hoje sim, hoje, né, depois de 4 anos, né, que eu já sou conselheiro tutelar desde 2017, eu me sinto preparada porque eu já ganhei uma experiência e já onde eu venho desempenhando o meu trabalho aqui na cidade. Então, sim, hoje eu me sinto preparada para exercer o cargo de conselheiro tutelar aqui do nosso município. Mais alguma informação? Então, eu peço o voto de vocês mais uma vez, né, e meu nome é Aline Cunha e meu número é 101. Obrigado pela entrevista.
que nós recebemos hoje é o Neri Lobo. Neri, a primeira pergunta é, primeiramente, obrigado pela presença. A primeira pergunta é, o que é Conselho Tutelar e para que serve? Bom, o Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, né? Ele, no desempenho de suas funções, ele significa, assim, que ele tem autonomia própria. Ele não se subordina aos poderes executivo, legislativo e judiciário. O Conselho Tutelar, ele foi fundado em 22 de outubro de 1991 e ele serve para aplicar as medidas específicas de proteção do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que são os pais responsáveis. E o Conselho Tutelar, ele costuma agir sempre quando tem, assim, crianças e adolescentes em situação de risco. É onde ele vai e procura ajudar e tirar aquelas crianças e adolescentes onde estão sofrendo discriminação, abuso e outras coisas a mais. Qual deve ser o perfil do candidato ao Conselho Tutelar? Na minha opinião, o perfil do candidato ao conselheiro tutelar, eu acho que primeiramente ele tem que ter entusiasmo, que significa ter Deus dentro de si, porque é uma palavra grega, né, que vem do grego, e sim, são poucas pessoas que têm esse perfil, porque você tem que ter uma sabedoria muito grande para tomar as decisões certas, com sabedoria e também baseado na lei do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Neri, você se sente preparado para ser conselheiro tutelar de São Pedro do Ivaí? Por quê? Olha, eu me sinto, até porque, por coincidência, foi na mesma época que eu vim para São Pedro do Ivaí, em 1991, foi criado o conselho, né? E nesses 28 anos de São Pedro do Ivaí, eu tenho estado envolvido na comunidade, seja na política, na igreja, em todos os eventos. E em 1996 eu já fui coordenador de ministro da Eucaristia, fui ministro por 4 anos, né? E só me desliguei mesmo da igreja, do meu ministério, porque eu tive que criar 4 filhos sozinho. E então eu tinha que dedicar a maior parte do meu tempo para criar os filhos, né? Tempo integral a eles. Depois também fui presidente da PME, das escolas Vicente Machado e Carlos Silva. Em 2013 fui vereador, também fui, assim, um dos mais votados na época da prefeita Regina. Isso também adquiri muita experiência em leis e lidar com o povo, né? E o ano passado participei de uma eleição do Conselho Tutelar para cobrir a vaga de um conselheiro que havia saído. E também estou lá trabalhando até hoje, 1 ano e meio, pegando muita experiência, aprendi muito, e é por isso que eu quero ser o conselheiro novamente, né? Obrigado, Neri, pela entrevista. Obrigado. E com essa entrevista a gente encerra essa série de entrevistas aos conselheiros, aos candidatos ao Conselho Tutelar de São Pedro do Ivaí. Você pode acompanhar todo o material gravado, né, todas as 11 entrevistas, no Facebook da Prefeitura de São Pedro, tá? Também no site da Prefeitura e, é claro, cada candidato vai ter o seu vídeo disponibilizado para fazer a distribuição aos seus possíveis eleitores. A gente agradece mais uma vez ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de São Pedro do Ivaí e à Secretaria de Assistência Social, que deu todo o respaldo para a gente fazer este material. Até mais.